Olá, seja muito bem-vindo de volta. Você está no Sala de Emergência. Esse podcast é um produto do Corém Santa Catarina, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, produzido durante o primeiro Congresso de Enfermagem de Urgência e Emergência do Corém em outubro de 2025. Vamos para mais um episódio. Você está aqui no YouTube do Corém Santa Catarina, então, lógico, não se esqueça de se inscrever. O botão está aqui embaixo do vídeo, eu sei que você está vendo, olha para ele ali, clica nele, se inscreva aqui no canal do Corém e ativa o sininho para as notificações aparecerem até você, chegarem até o seu celular, para você não perder nenhum conteúdo, informação, eventos, dicas e orientações do Corém Santa Catarina no seu celular a qualquer momento. Então, esse episódio se chama O Atendimento pela Enfermagem na pré-hospitalar ao paciente vítima de trauma. E eu estou muito bem acompanhado de um dos palestrantes do nosso Congresso de Urgência e Emergência, é o sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Leandro Sanseverino Matos. Formação em enfermagem, especialização em gestão de saúde pública, instrutor do Corpo de Bombeiros Militar nas áreas de atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático, salvamento com moto aquática. Então, eu estou do lado de um especialista aqui que vai falar um pouco sobre esse tema com a gente. Leandro, enfermeiro Leandro, sargento Matos, não sei nem por onde que eu vou, mas muito obrigado por participar do podcast com a gente, por ter vindo também ao Congresso de Urgência e Emergência. É uma honra para a gente e para a galera, para os profissionais de enfermagem, acadêmicos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia, eu não sei qual o momento que vai ser assistido. Na verdade é uma honra para a gente, né? Tá como enfermeiro participando desse processo, dessa primeira construção do Congresso de Urgência e Emergência pelo Corém e também pela corporação. Tá aqui representando essa corporação aí que estamos completando 99 anos aí nesse ano de 2025, então é uma honra de duas formas, que eu até brinquei ontem na palestra, né? Se me chamar de enfermeiro Leandro, eu atendo, se me chamar de sargento Matos, eu atendo também, tá tudo certo. Perfeito. Muito bom. Conta um pouco pra gente como é que a tua trajetória como enfermeiro e como sargento se misturaram, aonde a tua carreira te levou, como foi construída a história do sargento Matos ou do enfermeiro Leandro que está aqui com a gente hoje na mesa. Na verdade, a minha carreira como enfermeiro e como bombeiro ela é totalmente misturada do início até hoje. Na verdade, tudo começou lá em 2000, no ano de 2000, lá no hospital de Imbituba, que eu trabalhei na emergência. E aí, na mesma hora, já me apaixonei pela questão enfermagem. Mas nem era bombeiro, né? Era só um civil trabalhando lá. Na verdade, ainda era o recepcionista do hospital. E eu comecei a gostar dessa história da emergência, era no setor de emergência, comecei a gostar. E também fiz amizade com o pessoal do Corpo de Bombeiros da cidade, porque a gente recebia eles na emergência. Até que ali por 2003 me disseram, vai abrir o concurso. Eu disse, opa, abriu o concurso, eu já gostava da emergência, a enfermagem já estava comigo. E aí fiz o concurso, me dediquei, passei. E aí, desde 2004, já queria o APH, já comecei a trabalhar no ASO, né, que é a nossa ambulância, desde o início. E cada vez mais pegando emergência, eu disse, não, eu tenho que melhorar essa história e vou juntar junto com a enfermagem lá de trás. E em 2006 a gente ingressa na enfermagem, mais focando bombeiro, focando sempre o APH básico. 2011 eu me formo, só que aí a gente vai mergulhando mais. Aí também veio parte de instruções, então nesse processo também me tornei instrutor dentro da corporação. Especialização. As especializações vieram logo após com gestão em saúde pública, que é uma questão bem complexa, né? A saúde pública é um campo muito grande. Uhum. E aí vem as partes de instrutoria, como o atendimento pré-hospitalar, dentro do salvamento aquático, citado por ti também, né? Como uma das partes que eu atuo, mais focado principalmente na recuperação de afogados, ou seja, a emergência acontecendo aí. E aí a gente vem formando dentro da corporação, a gente parte com a formação dos futuros oficiais, futuros praças, a gente também faço parte da instrução dos futuros instrutores de atendimento pré-hospitalar dentro da corporação. E aí a gente se mistura nesse meio aí com todo mundo. Perfeito. A gente, obviamente, está conversando e falando para muitos profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos, acadêmicos, mas também população da sociedade em geral. E essa dúvida, obviamente, ela já chegou na tua vida várias vezes e eu vou ter que repeti-la para a gente reforçar um pouco esse recado. Qual que é a diferença do atendimento de emergência do SAMU para os bombeiros? Então, está acontecendo uma ocorrência na minha casa, estou desesperado. Quando que eu vou chamar o número do SAMU, quando que eu vou chamar o número dos bombeiros, qual que é essa relação entre os dois? Realmente, essa pergunta é bem frequente, mas ela é sempre importante ser levantada. Qual é a grande diferença? Nós temos, na verdade, no SAMU, 2 tipos de atendimento, avançado ou básico, mas todos eles são da área da saúde, essa é a grande diferença. Ele E o Corpo de Bombeiros ele é da área da segurança pública. O que é que faz uma coisa ser diferente da outra?
Quando o SAMU, por ser da área da saúde, ele pode fazer procedimentos invasivos, que seja uma medicação, que seja soro, que seja intubação no avançado, que seja monitorização com a enfermagem, ou seja, esses procedimentos avançam por ele ser da área da saúde. Já quando eu falo corpo de bombeiros dentro do APH, eu falo de um pessoal, que é como eu me comporto agora, da área da segurança pública. Então, isso me limita em alguns procedimentos, como, por exemplo, não posso aplicar medicação. Então, para mim, é um conflito. Por quê? Eu sou enfermeiro mas sou militar. Então, nesse momento agora, se alguém precisar, eu estando com essa farda, eu não posso fazer nada. Nada. Mas você tem o conhecimento. Então, mas se eu for naquela sala, trocar a farda e vir aqui com um jaleco, aí eu posso fazer tudo que o enfermeiro pode fazer. Então, na verdade, o que diferencia mesmo são as áreas diferentes. Segurança pública está o Corpo de Bombeiros, que me limita a alguns atendimentos invasivos. E o SAMU está na área da saúde pública, que ele pode avançar. A rotina de um enfermeiro que atua na APH do Corpo de Bombeiros, ela é muito similar a um outro enfermeiro técnico que atua em outra unidade de saúde? Qual que é a diferença? Como é que é a rotina? Tem plantão? É noturno? Enfim, como é que funciona essa carga horária? Então, quando a gente traz para o Corpo de Bombeiros, o enfermeiro, como eu falei, que é a minha situação, quando eu coloco a farda, eu me igualo até quem não é enfermeiro. Então, eu não consigo avançar na parte de enfermagem profissional nas funções privativas de enfermeiro, por exemplo. Então, eu acabo que faço parte, nesse momento fardado, como uma equipe especializada da área não saúde. Lá na portaria 2048 ela vai referenciar isso. Perfeito. O que acontece? Então, a gente trabalha sobre o sistema de plantão, junto com os outros militares, pegando a mesma sequência. Opa, já quase derrubei aqui. Tudo nosso. Então, chegando algumas ocorrências para o Corpo de Bombeiros, para a equipe da PH, são ocorrências diferentes que vão chegar para o SAMU. Quais são as ocorrências mais comuns ou no dia a dia, quais são as mais problemáticas? Algum caso que você queira nos iluminar aqui sobre ocorrências que chegam para vocês, atendimento no dia a dia, assim, o que é mais usual? O usual, na verdade, são os casos clínicos. Ainda não... Por quê? Como a gente está tendo muito acesso... O celular está por aí, né? Então, hoje, uma dor diferente, as pessoas têm acesso às ligações. Então, acaba que o caso clínico ele se torna o mais rotineiro. Porém, qualquer caso, que seja clínico ou trauma, que envolva criança, aí a situação fica um pouquinho mais delicada para qualquer lado, né? Seja SAMU, seja bombeiro ou qualquer outra força. Chegando na cena, a gente, alguns dos tópicos desse congresso foi um pouco sobre segurança da cena, o enfermeiro ser o líder da operação e tal. Qual que é o papel do profissional do Corpo de Bombeiros que chega lá? Qual que é o primeiro pensamento que ele tem que ter? Daqui ele vai para onde? Qual que é esse processo depois de chegar numa cena de alguma ocorrência e tal? Essa colocação a gente usou bastante na palestra, por quê? Porque o atendimento pré-hospitalar básico, a primeira peça-chave é ter hierarquização e sistematização desse atendimento. Se você não tem essa sistematização, ou seja, cada etapa ela tem que ser cumprida no seu momento específico para que você possa passar para outra. Quem é que define isso? Vamos chamar de socorrista 1, ou líder da ocorrência. Eu vi a palestra, S1. S1, eu estava lá, prestei atenção. Exatamente, o S1. Então, esse S1, esse líder, ou esse enfermeiro, que estiver à frente disso, ele é que tem que ser como se fosse a base da pirâmide. Ele avança na visualização dos riscos envolvidos e já antevê o que pode ser feito com aquilo que ele está vendo. E por que é importante ter esse papel do líder? Porque aí os outros, S2 e S3, ou seja, os outros dois socorristas, ele consegue jogar na ocorrência, mas sabendo, opa, eu estou pedindo para ele fazer isso aqui, e enquanto ele faz aquilo que eu estou pedindo, eu estou vendo se esse cenário está mudando ou não. Se está se tornando resolutivo aquilo que a gente pensou em fazer, e que eu pedi para que seja feito, ou está se tornando até um risco a mais. Então, o enfermeiro ele toma essa liderança e essa gestão para que seja... Porque a ocorrência ela é dinâmica, né? E são vários casos, um variado diferente do outro, né? Então, por exemplo, a gente pode estar falando de um acidente de trânsito, um foco de incêndio, alguma coisa do tipo. Então, são milhares de caminhos que podem ser tomados e a cada um deles o profissional tem que seguir uma certa ordem e prioridade, né? Isso é tão verdade que chega a ser fantástico que eu estava brincando com um colega ali na hora do café, dizendo que a história do APH, o atendimento pré-hospitalar, parece um mosquito que te pica e tu vira apaixonado por isso, não quer sair de jeito nenhum, né, cara? Mas por que acontece? Justamente por isso que tu levantou. Tudo é dinâmico. Se tu pegar 10 ocorrências no dia, as 10 vão ser diferentes. Mas foi 10 acidentes de trânsito.
mas é um carro diferente, é uma velocidade diferente, é uma vítima diferente, é uma situação diferente, é um momento diferente. Perfeito. E tudo isso tem que ter atenção. Por isso que é importante ter essa hierarquização na hora do atender, porque tudo é diferente. E aí, citando alguns cenários, posso estar inventando loucura aqui, o Leandro pode me corrigir, mas pensando em opções de acidente de trânsito, a gente pode estar numa via rápida, a gente pode estar numa BR, ou a gente pode estar numa curva, ou pode estar um dia com muito sol, ou muito frio, e tudo isso vai influenciar na hora do atendimento do paciente, de como que o corpo vai responder, correto ou incorreto? Tá perfeito, não tá correto, tá perfeito. Se fosse nota prova 10. era 10 com estrelinha. Porque, olha só, vamos trazer um exemplo aí então, vamos trazer um exemplo do sol. Prática. Tá chegando o verão aí, amém, Senhor. E todo mundo quer. Mas imagina um acidente de trânsito, o cara ali andando de moto, sem camisa, de repente ele teve uma queda de moto e caiu no asfalto. Meio-dia. Será que vale a pena eu ficar atendendo esse cara ali em cima do asfalto, ali, ele fritando naquele asfalto? Nossa Senhora. Opa, é algo empírico, é algo implícito, eu não estou conseguindo entender aquilo. Mas se eu der um passo para trás, como um líder, e começar a visualizar, opa, ele pode estar com aquela perna machucada, mas ele está fritando todo o corpo dele no asfalto. Temos que gerenciar primeiro aquela queimadura que está acontecendo. Perfeito. Então, nesse exemplo que tu trouxe, Pô, bem legal. Bem legal, porque a gente, quem não é da área, às vezes acaba não pensando nisso também, né? Mas é interessante para pensando em novos recém-formados, acadêmicos, que também acabam lidando muito com essa área no futuro. Tempo de resposta. Como que influencia o tempo de resposta na hora de atender uma vítima, na hora de atender um paciente? O quão importante é para a equipe chegar o mais rápido possível, com segurança, e às vezes também sair o mais rápido possível com segurança? Tempo de resposta é fantástico. Obrigado pela sua colocação no tempo de resposta, por quê? Porque aí eu consigo dizer que não é só... estou falando muito de S1, né? Mas não, todo mundo é um personagem, todo mundo tem os seus papéis definidos e eles têm que acontecer. Tempo-resposta, está na mão de quem? S3. É o nosso condutor, é aquele cara que leva a viatura e aquele cara que traz a viatura. Ou seja, se ele fizer adequado, e quando a gente fala tempo-resposta rápida, a chegada, não é sair pulando lombada e corta sinal, não é isso. É fazer a coisa, ou seja, ele tem que conhecer os caminhos curtos da cidade dele. Ele tem que conhecer esse mapa, essa geografia tem que estar na cabeça dele. Ele tem que entender que muitas vezes o socorrista está começando a preparar o equipamento dele e uma freada mal feita, a bolsa que ele estava ajeitando vai parar lá no fundo da viatura. Estragou o atendimento. Então esse tempo-resposta coordenado e com segurança faz total diferença, porque na verdade a gente ganha a ação no atendimento. Não precisa sair com grande velocidade, mas a gente tem que sair com segurança e contínuo, seguindo o caminho mais próximo. Quem é que garante tudo isso? Socorrista 3. Esse cara é o que dá o show nesse momento. Pô, e tu me trouxe um outro ponto agora, que eu nem tinha listado aqui na nossa lista de perguntas, mas a sincronia da equipe também é um fator crucial, assim, porque todo mundo já trabalhou em diversos locais aí, às vezes tem um colega de trabalho que não gosta tanto, um outro que acaba tendo desavença, cada um fica no seu canto, mas na hora de um atendimento é crucial que cada um esteja linkado com as ações um do outro, porque como você comentou, eu imagino que em muitos momentos um está fazendo um atendimento, preparando a medicação, o outro está fazendo outra coisa e isso meio que tem que casar para terminar ao mesmo tempo, ou, enfim, para uma ligar na outra. Tá correto isso também? Mais uma vez é 10, cara. Vai se passar de ano aí, hein? O que acontece? Tem que ser assim. Por quê? A equipe, seja ele o S1, o S2, o S3, eles têm que fechar os olhos e entender onde vai estar cada componente da minha equipe. Por exemplo, imagine o seguinte, vamos pegar 3 pessoas desconhecidas e vamos dar uma farda para ele. Quem olha de fora é uma equipe. Uhum. Mas se tu botar num cenário, aquilo é uma bagunça uniformizada, aquilo é uma bagunça com um fardamento. O que é que vai diferenciar esses 3 componentes de 3 desconhecidos que estão com a mesma roupa? É o trabalho em equipe. É aquilo aí que tu olha assim, ó, e até para quem está de fora consegue ver, aquele cara está fazendo tal coisa, aquele cara está fazendo tal coisa, esse é responsável por isso. Porque se essa organização não acontecer, a pH básico cai, a pH avançado cai e a coisa não acontece. Isso em qualquer área que tem mais de 2 pessoas envolvidas, tem que ter essa sincronia. Pô, muito bom. E a comunicação ela vai entrar também nesse miolo, né? Eu sou um cara da comunicação e quando a gente trabalha em equipe, até, sei lá, produzir um jornal ou fazer alguma coisa mais jornalística ou comunicativa, essa comunicação ela tem que estar lá, né? Enquanto o apresentador está na frente da televisão, tem alguém falando com ele
né, no ponto, e essa comunicação tem que ser certeira, o que vai entrar agora, o que vai sair e tal, para o jornal fluir da melhor forma. Então, a comunicação dentro dessa equipe da PH dos bombeiros também é forte. Um dos tópicos que a gente comentou ontem, na palestra aqui do Congresso, sobre o glorioso XABCDE do trauma na cena e quais os pontos críticos, né, nesse ambiente. A gente já falou, acho que a gente já pincelou um pouco sobre isso, mas vou pedir para você destrinchar um pouco mais esse passo a passo. Lógico, de maneira resumida, a gente não vai ficar aqui para sempre, mas para quem está nos assistindo entender o que é essa sigla que é tão importante para vocês. Então, o XABCDE, esse conglomerado de letras que a gente chama de mnemônico, na verdade, é só um termo técnico para dizer que é um sistema para a gente gravar uma sequência a ser feita, uma sequência lógica. Falando-se do paciente, tá? Não estou falando agora da ocorrência e tudo que envolve nela, mas para o paciente, esse XABCDE, ele é o carro-chefe para que eu possa dar sobrevida e que eu possa evitar qualquer tipo de lesão para essa vítima. A gente teve uma palestra específica sobre isso, né, que a Bruna comentou bastante sobre isso, foi fantástica a palestra dela, mas que complementa a minha. Então, essas 3 letrinhas que seriam o X. Para que a gente tenha uma vida, para que a gente exista, tem que ter sangue correndo. E esse sangue tem vários nutrientes, ele aquece, ele tem várias funções no nosso corpo. Então, qualquer coisa que saia é como se fosse esse prédio aqui que nós estamos, no hotel, e tivesse um cano furado. E um cano não furado, mas um cano rompido e rebentado e jorrando água para tudo quanto é lado. Vai virar o caos. Ninguém vai tomar banho, ninguém vai lavar o rosto, não vai ter comida e pode fechar o prédio, acabou. Mesma coisa é o sangue. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que conter essa hemorragia para que dê a sobrevida para a vítima. Porque tem que ter sangue para a gente ter vida. Logo em seguida, eu tenho sangue. Então tá, o sangue agora está tudo certo, está correndo no corpo. Então, essa pessoa tem que respirar. Mas para ela respirar, ela tem que ter esse ar podendo entrar e podendo sair. Isso é o ar. É cuidar para ver se esse caninho aqui, todo mundo tocar aqui, né, que é a nossa traqueia, se tudo isso aqui está liberado. O homem é mais fácil de visualizar isso aqui, né? As mulheres já é mais, graças a Deus, elas são mais delicadas, mais delicadas. Essa grosseria nossa aqui. E o que é que acontece? Esse caninho aqui, essa traqueia, ela tem que estar liberada. Porque se tiver alguma coisa obstruindo, entra a nossa função. Temos que fazer alguma coisa para desobstruir. Por exemplo, língua. Aí vem a história da convulsão, né? Puxa a língua. Não, na verdade, o que acontece? A língua só relaxou pela inconsciência que veio depois. Então, tem um procedimento para isso. E feito isso, esse caninho, essa traqueia está liberada, tá? Então, vamos fazer esse ar entrar. Consigo respirar bem? Não consigo. Essa vítima não está conseguindo. Opa, então eu vou ofertar um oxigênio, ou eu vou ventilar com reanimador, bolsa, válvula, máscara, ou o popular ambu aí, para conseguir fazer esse processo artificial para ela. Feito isso, eu posso ir para um C. O que é o C? É onde eu vou fazer uma leitura da pessoa para ver se esse estado de tudo que ela tem é grave ou não. É o que a gente vai chamar de choque, compensado ou descompensado. Resolvido, identificado essa parte, eu vou para o D. D é a escala de Como de Glasgow. Aí eu venho com matemática, né? Vou começar a falar de matemática agora. Tem que botar na tela a fórmula. Não, o Neliton ontem, mas não é a matemática do Nelo, que aí já é física, um negócio é mais complicado. Nossa, também. Mas então, por que matemática? Porque são alguns numerozinhos que a gente soma ou diminui, ele vai um valor mínimo de 3 e pode ir a 15. Tem uma variante que pode diminuir ou acrescentar um pouco a mais, mas é de 3 a 15. Se alguma coisa está ruim nisso, essa vítima nossa está instável, tem que ir para o hospital e é já e não pode demorar. Tempo-resposta que tu citou vai fazer diferença total nesse momento. E a gente tem a letrinha E, que a letrinha E, de repente, a pessoa está lá dizendo que dói muito em algum lugar do corpo dela, que até então tu não avaliou. Por exemplo, uma perna quebrada, a pessoa não vai a óbito por isso. Porque, às vezes, não é uma fratura exposta. Isso. Mas está doendo a perna dele. Nossa, está incomodando, fica aquela coisa. Então, tu vai lá, dá atenção para ele, porque além de tratar, tu deu um conforto emocional a esse paciente. Isso faz total diferença também no atendimento. E, tratado isso, aí tu garante. Porque o que é esse XABCDE nesse contexto de avaliação primária? É buscar, identificar, avaliar e tratar lesões que vão acarretar de risco de morte imediata. Essa é a função. Aula para vocês, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é o episódio de atendimento pela enfermagem na APH ao paciente vítima de trauma. Estamos com o enfermeiro Leandro ou o sargento Leandro Matos. Seguindo em frente. Compartilha agora pra gente um caso, uma história marcante pra ti, pode ser recente, pode ser antiga, de algum atendimento que realmente te impactou, porque às vezes na hora o profissional ele acaba não fazendo tanto essa reflexão, porque ele tá lá, eu preciso atender, preciso estabilizar, preciso, enfim, medicar, mas depois quando chega em casa você fala, meu amigo, passei por uma hoje marcante.
Eu sei que vocês estão muito acostumados no dia a dia com casos extremos, mas imagino que tem algum ou alguns que ficam na tua memória até hoje. Na verdade, é uma situação difícil porque a gente atende, né, o pessoal que está na área da saúde e os colegas que estão ouvindo também. A gente atende vários e a gente acaba que, pelo menos eu, né, e tenho certeza que todos, a gente não grava aquilo que deu certo. Infelizmente, é empírico, né? Fica lá registrado na memória aquilo que não deu certo. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? E tu fica te questionando. E aí, o que tu salvou é muito. Mas aquele pouquinho que infelizmente não deu certo, claro, é o que te registra, é o que te mata. Mas e também, hoje, a gente é uma construção do nosso passado. Sejam as histórias que deram certo, sejam as histórias que não deram certo, elas nos constroem hoje. E se nós somos bem-sucedidos, boas pessoas, enfim, temos algo para deixar, algum legado, é por conta dessas histórias também. Então, acho que vale, em alguns momentos, a gente refletir e compartilhar elas também. E uma das histórias assim, que me marca nesse processo, não tinha iniciado, não tinha sido publicado o X dentro dessa avaliação primária que a gente conversou agora. Esse X ele não tinha ainda, era só A, B, C, D e o E. Não tinha o X. E eu peguei uma ocorrência, logo em 2005, quando eu me formei, não tinha sido publicada essa história ainda de X, e não tinha sido acrescentado isso, né? Uhum. E eu peguei, era cidade de Braço do Norte, foi onde assim que eu me formei, eu fui trabalhar naquela cidade lá, fica mais ao sul de Santa Catarina aqui, não sei se todo mundo conhece. E lá tem uma parte que eles fazem reflorestamento, ou seja, plantam algumas árvores para trabalhar e fazer depois vendas em construção civil e coisa e tal. E tinha um dessa equipe que eles foram, isso fica no meio do morro. Eles vão lá, fazem o corte das árvores e fazem a remoção. Ou seja, entendam que eu começo o atendimento num asfalto, que eu passo por uma estrada de chão, que vou para uma viela e o caminho totalmente complicado. A ambulância só tinha caminho para ela ir, não tem nem caminho para ela voltar. O que aconteceu nesse processo? Um dos trabalhadores, ele, segundo o dia de trabalho dele, veio de uma outra cidade tentar a vida para angariar para a família. E chegou lá, ele foi cortar a árvore que também não tinha habilidade com essa, e a árvore veio e pegou a perna dele. Pegou a perna dele e o sangue era violento. O que hoje eu entendo como hemorragia exsanguinante do X que a gente conversou. Sim. Só que com o tempo-resposta, pela distância que era, eu levei um certo tempo para chegar lá. E eu cheguei lá, ele já estava começando a entrar em parada cardíaca. E como não tinha o X, eu não tinha o start teórico, não tinha o estudo para dizer assim, ó, cara, primeiro controla a hemorragia. Na época a regra era, primeiro compressão cardíaca. E eu fazia a compressão cardíaca e o sangue saía. E eu fazia a compressão cardíaca e o sangue saía. E esse cara que tinha uma coloração foi ficando cada vez mais branco e começou a me dar um desespero. E eu falava para o outro colega, tenta controlar a hemorragia, mas não sabendo se era, mas me ajuda a ventilar aqui também na compressão e vamos comprimir. Eu perdi esse cara. Uhum. Esse cara, todo o registro da história está na minha cabeça até hoje, eu perdi esse cara. E até então eu me perguntava, o que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter melhorado? Porque foi um contrassenso para mim. Pô, eu estou fazendo certinho aqui, eu estou comprimindo. E ainda assim... E eu perdi esse cara. Eu cheguei aqui, esse cara estava vivo e eu perdi esse cara. O que está acontecendo? Tempos depois o estudo me prova. Ô, sargento, na época era soldado. Ô, soldado, era primeiro dar atenção total no X. Não pula a etapa. Mas eu não sabia. Então, isso ficou de lição porque realmente provou que a teoria que hoje veio, ela é real e é verdadeira. Só que, queira ou não queira, foi uma coisa assim que me matou por muito tempo, até que eu entendi que não, teve um estudo que provou diferente, mas naquele processo aquilo me matava. E nos outros episódios a gente tem falado um pouco sobre isso também, sobre a importância do profissional tá sempre em constante conhecimento e aprendizado. A gente nunca sabe tudo, a gente nunca tem a certeza de tudo. Sempre tem um novo estudo, sempre tem novas variantes, novas vertentes, sempre tem uma nova doença. Então, é importante que o profissional entenda isso. Assim, você não sabe de tudo, você continua que novos conhecimentos vão te dar novas experiências. Isso é tão verdade que se pegar o relato que, mesmo eu sabendo que hoje o protocolo daquela época poderia ter sido mais completo, e foi completo depois com o X, mas enquanto esse novo estudo, essa nova informação não chegou a mim, eu ficava remoendo isso na minha cabeça. Claro. E eu ficava remoendo isso na minha cabeça. O que me alivia um pouco sobre isso foi ter buscado um conhecimento, foi ter buscado a informação, e aí veio uns estudos e passaram, a atuação é dessa forma, e aí justificou algumas coisas lá atrás. Então, estar atualizado, estar em constante busca do conhecimento. A gente tem agora
vários palestrantes ali que estão com publicações de livros fantásticos ali, que tu pode pegar ali o conhecimento que está escrito, está para ti, está ali. Agora, indo para o outro lado, você falou que são centenas, milhares de casos, mas vou pedir para tu me relembrar um caso onde a atuação rápida da equipe, uma decisão correta de vocês salvou uma vida. Foram vários também, mas tu consegue se lembrar de algum que tipo, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Se eu não tivesse feito, se a gente não tivesse feito, se a equipe não tivesse feito isso, talvez a gente teria perdido essa pessoa. Eu tenho uma que, na verdade, ela fica no meio termo, que a gente vai entrar meio que se chama o método START, né? Ou seja, infelizmente o APH ele está na rua. E se ele está na rua, como a gente já conversou, a cena é dinâmica, né? E a gente pegou um acidente onde a gente tinha mais pessoas. Tinha 2 pessoas, na verdade, e a quantidade de pessoas que eu tinha para atender, da equipe que eu tinha que atender, era pouca. Eu só tinha uma viatura. E a gente tinha que pensar rápido quem atender primeiro para poder dar sobrevida. E esse time rápido, ele tem que acontecer. E se a gente demorasse mais um pouquinho investindo numa outra vítima, a gente teria perdido 2. Então, infelizmente, esse time ele tem que acontecer e essa investida rápida. E aí, nesse momento, seja ela qualquer situação, né? A gente tem que ser um pouco racional. E para que o resultado positivo dê. Perfeito. Muito bom. Muito legal, às vezes, pensar por esse lado que a gente não... Principalmente a gente que não é da área da saúde não vê tanto, assim. Agora, um cenário não necessariamente parecido, mas muitos atendimentos, tem muita gente em volta. Tem muito familiar, tem, às vezes, imprensa, tem curioso que para o carro e quer assistir. 3 horas da manhã no inverno com chuva, ele tá lá, o curioso. Sempre tem um curioso que tá lá. Tá lá, cara. E aí, isso obviamente, provavelmente gera uma pressão emocional em cima do profissional também, que tem que seguir aqui focado. O atendimento tem que acontecer de qualquer maneira. Como lidar com essa pressão, com essa galera em volta, que hoje em dia também já pega o celular, já aponta, já quer filmar? E como é que o profissional lida com isso? Posso contar só um adendo de uma historinha que aconteceu? Conta. Eu tava trabalhando também lá na cidade. Aí tava a minha equipe ali trabalhando, daqui a pouco eu escutei aquilo. O bombeiro veio aqui, foi para treinar. Que é isso? O bombeiro foi se fosse para fazer isso aí, deixa que eu faça. Aí começou esse negócio, né? Um da minha equipe já estava assim, atendendo com as mãos fechadas, né? Nervoso. Eu só botava assim para respira, foca aqui, foca aqui. Lá pelas tantas eu só escutei aquilo assim, ó. Pum! O pull era um que já fez o que o outro da minha equipe queria fazer. Meteu um socão na cara do bicho e botou assim, ó. Agora deita aí e fica aí. Mas então... Eu vou te atender. Segura um pouco. Aí ainda bem que também tem um pessoal que julga, mas tem um pessoal que nos apoia, né? Claro. Mas então... mas essa é uma história que me marcou entre o quem julga e quem nos defende. Mas o que acontece? Sim, tem. E o celular tá aí, né? O celular tá aí, tá para gravar. E sempre, mas ele é injusto, porque sempre o que acontece com o celular? Tu vê depois 10, 20, 30, 40 vezes a mesma cena, e aí tu pensa, aquele dedinho ali podia ter sido diferente. Claro. Mas só que aquela história, né? Obra pronta. A adrenalina não é tua, a correria não é tua, a responsabilidade não é tua, e a gente tem frações de segundo para pensar em ver e fazer. Tomar uma decisão. Mas o julgamento ele acontece. O que a gente faz nesse momento? Se tu tem certeza do que tu está fazendo, se tu estudou, se tu está buscando, se tu está treinando, se a tua equipe está sincronizada, pode filmar, cara, pode me julgar, que eu sei o que eu estou fazendo, mas depois que a gente quiser conversar sobre isso, eu provo para ti o que eu estava fazendo. Por isso que conhecimento, treinamento, trabalho em equipe é fundamental para quebrar essa parte. Legal. O que você diria para enfermeiros que estão aqui nos assistindo, ou enfim, que sonham em ingressar no Corpo de Bombeiros, ou atuar nessa área da PH de trauma? Precisa saber quais são os cursos, o treinamento, qual que é o passo a passo que, me interessei por essa área, para onde que eu vou, Leandro? Bom, tratando-se estritamente sobre o Corpo de Bombeiros, a gente vai ingressar por um concurso público, né? Então a gente ingressa por um concurso público. Hoje tem bastante enfermeiro ingressando no concurso público do Corpo de Bombeiros. Qual o prejuízo? Vamos ter um pequeno prejuízo, que é o que eu tenho hoje, por exemplo, onde eu não consigo fazer procedimentos invasivos. Mesmo tendo conhecimento para tal. Tendo o conhecimento, o registro está em dia, está tudo certinho, eu poderia fazer. Claro. Mas nesse fardamento eu fico impedido. Como eu falei, conseguimos esse ano foi a aplicação do HGT. Então, o que nós conseguimos fazer invasivo hoje é um hemoglicoteste. Então, o enfermeiro ele vai ficar, infelizmente, limitado nesse processo de aplicar medicações e fazer esse tipo de procedimento.
Porém, atendimento pré-hospitalar para ti não vai faltar. Não vai faltar, dependendo do quartel mesmo, tu vai sair das 8 da manhã às 8 da manhã. É 24 horas atuando. Cenários de todas as formas, tu consegue... Uma coisa que é fantástica na área do atendimento pré-hospitalar, isso nos permite muito, e aí quando eu chego em casa, ainda comento com a minha família. Eu consigo entrar na casa de todo mundo. Eu consigo conversar com todo mundo. Cara, a gente vê realidades tão impactantes. Né? Às vezes a gente chega numa casa que, assim, extremamente rica, mas tu vê que as situações estão desestruturadas. Então, se tu trouxer isso para a tua vida, tu pensa assim, ó, cara, como eu sou rico, cara. E o APH, enfermeiro, do bombeiro vai te dar isso. Em contrapartida, tu às vezes vai em casa extremamente simples e tu vê uma harmonia, um cuidado com aquela outra pessoa que solicitou e tu vê assim, ó, cara, é muito maior do que o que tu material. Pensa. É, cara. Então, enfermeiro, se tu entrar no APH, entrar no corpo de bombeiros, tu vai ter uma experiência fantástica que vai fugir da profissão, vai entrar até pra tua vida. Caraca, essa aí é reflexiva demais. É gratificante trabalhar na área? Demais, cara. Demais, cara. Eu surfo nessa onda aí e pra me tirar... Quando chega em casa, não vai tirar, né? Deita na cama, bota a cabeça no travesseiro, o que tu pensa? Vale a pena? Demora um pouquinho até pra tirar o sorriso do rosto, né, cara? O que acontece? A única coisa assim, eu até brinco com a minha mulher, é que conforme a gente vai crescendo na hierarquia, a gente sai... Às vezes tem que sair do operacional e a gente vai pra partes administrativas. Aí a gente vai para a parte de instrução, também tem que passar aquilo que foram 16, 17, 18 anos aí de ASO, atendendo na rua. Aí agora a gente vem um pouco para o administrativo, mas a gente está envolvido sempre com a instrução e sempre que eu posso eu estou indo para o ASO, tentar atender alguma ocorrência aí, que é o que a gente gosta de fazer, porque é extremamente gratificante. E assim, ó, uma coisa que é legal, que eu tenho certeza que alguém já deve ter passado por isso, é tu atender alguém que estava extremamente grave, tu atendeu ele... Só que a situação ou o cenário foi... Tu conseguiu gravar o rosto dele. E se for na tua mesma cidade, já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com outros, tu vê a pessoa passando na rua depois caminhando. Ela nem sabe quem tu é. Ela não sabe. Ela não sabe quem tu é. Mas tu lembra, foi um acidente tal, a lesão tal. E aí tu olha assim, ele passeando, cara, tu vê o teu trabalho ali. Tu não recebeu o obrigado dela porque ela não te conhece, ela não lembra de ti, mas tu sabe, cara, aquela pessoa caminhando, contribuindo, vivendo em família, eu tenho uma parcelinha ali naquele processo ali. Isso é mais do que gratificante, cara. Então, sim, adoro o que eu faço. E qual que é o maior desafio? Duas perguntas em uma da APH no Corpo de Bombeiros. Qual que é a maior dificuldade? E relacionando com a população, como que a sociedade, como que a população pode colaborar com o Corpo de Bombeiros, pode colaborar com a equipe para que o serviço de vocês seja mais flua cada vez mais? O que acontece com a grande dificuldade do atendimento pré-hospitalar? Trazendo-se para o Brasil é questões de recursos, né? Aí a gente tem... O Brasil ele tem um certo delay de tempo entre aquilo que acontece no exterior, de tecnologia, até do conhecimento... Para depois vir para cá. Para depois vir para cá. Então a gente está sempre com um delay nesse processo. Por exemplo, vamos dar o carro-chefe aí que tem no atendimento pré-hospitalar do XABCDE, que é o PH-TLS. Ele sai americano. Até que seja traduzido da forma correta, leva-se quase 2 anos. Então nós temos aqui no APH um delay de 2 anos para o resto do mundo. Isso é um complicador. Temos a questão financeira, também é um pouco complicador, porque se você investe recurso, tu traz o que é de melhor. Só por que isso acontece? Por que isso é um complicador? Porque a gente é igual a seguro, né? Imagina o teu seguro do carro. Tu paga o seguro do teu carro. Mas tu paga para não usar. Tu não quer usar. Tu não quer usar. Então o que acontece? Aquele 500 pila, 600 pila que tu paga ali, tu acha caro na hora que paga. Porque tu não quer usar. Mas na hora que usa e tu vê lá que assim, ó, ia dar 15 mil de preju. Ainda bem que foi aquele 500 pila só que eu paguei lá no começo que me salvou. Aí no final tu vê que é importante. Ou seja, por que eu usei isso? Porque se for investido mais recursos, você tem mais material e com isso você tem mais conhecimento e vai vir profissionais cada vez mais capacitados. Porque a gente vai estar num momento como esse, um congresso desse. Sim. Falando sobre urgência e emergência, falando do trauma. Olha quanto conhecimento que rolou aqui. Mas isso tudo gera um custo, gera um trabalho, gera uma logística, um trabalho de equipe todo. Então, o APH... Mas assim, de 2004, que foi 2002, 2004, quando eu ingressei na corporação até hoje, posso dizer assim tranquilamente, que nós estamos numa crescente considerável. Pô, muito bom.
Chegamos ao fim. Pô, eu queria agradecer. Foi rápido, né? Nossa, cara. Passa muito rápido, Leandro. Saímos, acho que com boas, não só daqui do nosso papo, do nosso podcast, mas do congresso como um todo, como você comentou, é uma oportunidade única. Pô, temos 300 profissionais que atuam na área, cada um às vezes vive uma realidade diferente, com um material diferente, com uma equipe. Então, a gente tem 2 dias para aproveitar, para discutir sobre as suas realidades, aprender e sair com ideia. A ideia é voltar a fazer 5, 6 dias, uma semana inteira de congresso. Obrigado por estar aqui com a gente. E como é que foi essa experiência desse congresso para ti? O que tu vai levar para frente? Vou levar... Na verdade, eu ainda vou tentar organizar tudo que eu tô levando, né? Eu juntei tudo aqui, porque eu tô levando muita coisa, muito conhecimento, muita troca de experiência e network, muita conversação com as pessoas. A gente tá pegando aquilo que eu sei aqui no sul de Santa Catarina, tá casando com o norte do estado, com outro estado, e a gente tá conversando a mesma coisa, só que aplicados em realidades diferentes. Então, essa conversa, essa troca de experiência, esse conhecimento, tem muita pessoa, muito fera aqui, falando sobre isso. A gente tá tendo, enquanto a gente está tendo um podcast aqui, a gente está tendo a palestra ali embaixo, do Coronel Diógenes. Muito boa. Não, é fantástica. Quem não assistiu, assista, que é fantástico. Então, o conhecimento está de sobra. Muito feliz de fazer parte desse momento aqui histórico, e é histórico mesmo, não tenho a menor dúvida sobre isso, que é histórico no estado e histórico no país. E agradeço 2 vezes, né? Agradeço como corporação, como Sargento Matos, mas um carinho todo especial como o enfermeiro Leandro aí, fazer parte desse processo. O enfermeiro Leandro comentou com a gente, e eu acho que vale a gente reforçar essa mensagem. Tem sido dito muito sobre isso, o enfermeiro, o profissional de enfermagem. Hoje em dia a gente está em cada vez mais ferramentas técnicas, mas a gente não pode esquecer disso aqui, né? Do corpo humano, do ser humano, do toque, da conversa, do olhar, né? Do sentimento que a gente tem. É isso que nos diferencia das máquinas, assim, né? Hoje a gente tem muito celular, muito inteligência artificial, muito GPT, mas no fundo tem alguém por trás, tem sempre alguém por trás, e é a gente como ser humano que vai fazer diferença no mundo, na nossa sociedade. Um pouco de reflexão nesse final, mas, de novo, agradecemos vocês pela audiência. Tem um monte de podcast aqui do lado, tem uma playlist aqui com todas as entrevistas do Sala de Emergência, desculpa. Esse é um podcast criado e produzido durante o primeiro congresso de enfermagem de urgência e emergência do Corém Santa Catarina. Agradecemos a todos, não esquece de se inscrever. Um abraço, até a próxima. Tchau!